Nós estamos na região central de Araraquara, numa praça. Como a praça, outras estruturas compõem o que é chamado de equipamentos urbanos. As ruas, as avenidas, as escolas, os hospitais, os postos de saúde, tudo isso compõe o que hoje é conhecido como uma estrutura urbana para que a qualidade de vida das pessoas seja uma qualidade adequada e suficiente. Em pleno início do século XXI, a maioria das cidades no mundo e aqui no Brasil estão discutindo como melhorar esse equipamento urbano. Entre as falas mais importantes dos administradores públicos é o uso correto do planejamento. Planejar é dar qualidade de vida para as próximas gerações. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Uniara e temos o prazer de receber a arquiteta Luciana Gonçalves, que é professora do Departamento de Engenharia Civil lá da Federal de São Carlos, está licenciada para assumir o cargo de Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Antes de mais nada, agradeço imensamente, a gente sabe que a sua agenda é muito corrida e você está aqui para falar um pouquinho com a gente da questão da cidade sustentável. Nós saímos do século XX, entramos no século XXI, como está essa questão na nossa região, no Brasil e no mundo até? Adalberto, primeiro, obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui na Uniara, que está sempre trazendo questões importantes para ser discutida e principalmente no seu programa. Né? Realmente a gente tem não só um problema local, né? A gente tem um problema mundial na questão da urbanização, a gente já se tornou realmente um planeta urbano, as pessoas moram nas cidades, né? Vivem, trabalham, então todo o crescimento hoje ele está pautado nas construções e, portanto, no impacto que a gente causa nesse meio ambiente, né? E a nível de soluções internacionais, hoje a gente não pode dizer que tem uma grande solução. As soluções têm que vir de cada local, com as suas características, porque depende da situação física de cada um, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma cidade que até tem condições privilegiadas em relação a outras cidades, mas não que a gente não deixe de ter problemas, não é verdade? É que o crescimento, no meu modo de ver, o crescimento foi muito acentuado durante 2 décadas, até o final do século XX e o início do XXI. E houve uma perda das características principais, no caso de Araraquara, que gerou um problema que agora vocês estão tendo que trabalhar com eles. O que é mais problemático quando a gente fala em cidade sustentável, pensando em Araraquara? Vamos enquadrar Araraquara nas cidades médias, né? Que não é uma pequena cidade, cujo crescimento ainda é bem lento, também não é uma metrópole, mas ela tem, o crescimento dela ocupa espaço, então ela tem crescido hoje de forma periférica, ela cresce territorialmente. Tá? Esse crescimento, se ele não for acompanhado por toda a infraestrutura, equipamentos, condições de vida para essas pessoas, você acaba tendo um crescimento que não é compatível com a qualidade de vida que a gente tinha. Então, se a gente pensar lá, né, na década de 60, 70, antes do primeiro boom econômico que a gente teve e financeiro, a gente tem a área central, a gente tem as praças, tem a Rua 5 aqui arborizada, então a gente tinha um outro tipo de urbanização. Tá? O que acontece hoje? Hoje a gente tem um crescimento, depois a gente teve a verticalização no primeiro período, e hoje a gente tem esse crescimento periférico que praticamente acontece com habitação de interesse social ou condomínios. Sim. A gente teve essa polarização na nossa periferia. E os bairros tradicionais acabam sendo até esvaziados, vamos dizer assim, e menos ocupados. Eu vejo muito em condomínios o discurso de segurança. Então as pessoas saem das casas nesses bairros mais centralizados e acabam indo, né, com a ideia que eu vou morar num lugar totalmente seguro, no caso de uma classe média para alta. Né? E quando eu falo de casas populares, né, de interesse popular, aonde que eles vão? Mais longe ainda nas periferias. E eles sofrem muito mais porque eles não têm meios de transporte particular, eles têm que usar o ônibus, né, os equipamentos de saúde, de segurança, gera todo um clima que a prefeitura tem que fazer, né, uma forma de tentar segurar isso. Agora, você sente, até como professora,
que as coisas estão ficando mais urgentes para serem resolvidas? Como professor, a gente já acompanha esse discurso, né? Acompanha a literatura, né? Mas realmente a emergência eu estou sentindo agora, estando, né, com essa oportunidade de trabalhar diretamente com o poder público. Porque quando a gente fala de alguns discursos, a gente tem que repensar. A questão da segurança, por exemplo, dos condomínios. Quem está lá dentro tem aquela sensação de segurança. Não sei se é efetiva a segurança. Agora, quem está fora, então está completamente abandonado. Essa é a ideia que passa. Sim. Você cria espaços urbanos extremamente desqualificados, entre muro e muro, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem hoje é de como integrar esses condomínios à área urbana, como continuar a cidade, continuar com rua, calçada, arborização, né? Até do ponto de vista paisagístico, para que as pessoas tenham essa sensação de segurança no resto da cidade. Porque ao você criar ilhas de segurança, você cria, o resto fica inseguro, né? Os loteamentos mais afastados, como você falou, tem outras demandas, né? Tem essas demandas de todo tipo de serviço público, que tem disponível na área mais centralizada, não estou dizendo no centro comercial histórico, mas em bairros já consolidados, né? E que estão subutilizados, e é preciso abrir novos serviços, novas frentes desses equipamentos de saúde, educação, como você disse, nessas áreas periféricas, que não acontece com os condomínios. Então, a gente está vendo uma situação onde a gente está virando as costas para a cidade. Sim. Eu acho que é isso. O condomínio, porque eu só preciso ter acesso, chegar até a portaria, né? E esses bairros como se eles não pertencessem à cidade, como se ali só tivesse a casa, né? E tem uma frase muito importante que eu ouvi da Raquel Ronick, quando ela entrevistou pessoas moradoras desses conjuntos, e eles disseram assim: a casa é ótima, é minha, ganhei, né, tenho condições de ter uma casa, mas a pena que a cidade não veio junto. É isso, né? A cidade não vem junto com a casa. No meu modo de ver, é em decorrência de um modelo ultrapassado de crescimento da cidade. Houve uma necessidade muito grande de criar unidades populares para as pessoas que estavam passando dificuldade de aluguel, essas coisas todas, mas quando se faz esses bairros, se esquece que não é só o bairro que vai, mas sim uma série de equipamentos que tem que se pensar também. Eu sei que assim, na nossa cultura a gente sempre quer ter a casa própria, mas o importante é garantir a moradia e não a propriedade, né? E para garantir a propriedade, a gente colocou essas pessoas muito distantes, porque o solo é mais barato. E aí as áreas onde seriam preferencialmente habitáveis, que seria a área central, fica esvaziada. Ela fica deteriorada, né? Ela vai ficando deteriorada, porque não tem uso. Você pega final de semana, tem muitos bairros que não tem vida aqui nessa área consolidada. Eu percebo bem aqui na Uniara. E a periferia precisa de transporte coletivo, precisa de tudo para vir. A Uniara que está nessa área central. Nessa área central, quando chega sábado à tarde, domingo, você não vê ninguém mais, nem restaurantes, bares, ninguém abre. Por quê? Ela tem uma demanda específica que são os alunos, muitos alunos. Então aí esses equipamentos estão servindo aos alunos, mas depois acaba. Que se juntam à região central, comércio, outros serviços, né? Que sábado fechou, aí você tem... Fica vazio. Então é uma subutilização de um espaço urbano tão rico como é o centro da cidade, né? Com praças, com serviços, com restaurantes, bares, né? Então, eu atribuo assim, como você pode dizer, e aí, como é que a gente pode solucionar? O plano diretor é uma ferramenta bem potente para isso, né? Para a gente poder estabelecer o uso do solo, Sim. Estabelecer as prioridades de áreas de ocupação e não ocupar o extremo norte, o extremo sul da cidade, antes de ter uma progressão desse crescimento. Isso é uma cidade sustentável, que aproveita, otimiza seus recursos, que otimiza a sua infraestrutura, otimiza os equipamentos que tem, né? Se a gente deixar umas áreas subutilizadas e outras com carência, a gente está longe da sustentabilidade, né? Sim. Seja ela social, econômica, ambiental. Eu passo muito naquela região da estação ferroviária. E aquela região que vem desde a Padre José de Anchieta até entrar na Expressa, se percebe que é uma área que foi completamente abandonada. Primeiro, no meu modo de ver, é em decorrência da ferrovia. Acabou a ferrovia, mudou o modal, eu tenho que pensar em outras saídas. E também houve uma deterioração das famílias que moravam ali e acabaram morando em outros lugares, e a região está ela muito degradada. A gente vê muito isso em São Paulo.
regiões que estão muito e que tem que criar uma outra forma de conseguir acessar esses bairros. No plano diretor da cidade, existe essa perspectiva em termos de reorganizar esses espaços pela ou não utilização mais? Bom, na verdade a gente tem uma grande oportunidade, vamos dizer, de reconstruir a cidade, a estrutura física da cidade mais central, que é com a desocupação da orla ferroviária, né? Ela tem uma grande extensão, ela pega perto dessa área que você falou, vai ser uma oportunidade de redesenhar Araraquara, de criar novas oportunidades, novos espaços, né? De trazer para áreas mais consolidadas, eu vou dizer, eu não vou chamar mais de central, mas de consolidadas, que é onde a gente tem todas as oportunidades, né, de viário, de tudo, trazer para essa área espaços de convivência, espaços mais qualificados, urbanos, né? Lógico que isso não é de uma hora para outra, mas eu vou dizer assim, quem não tem esse espaço, uma cidade que não tem esse espaço, por isso eu falei que Araraquara até tem esse privilégio, quem não tem nem como transformar, depende de demolições, depende de requalificações, e a gente tem essa oportunidade. Só para finalizar, o que você entende, dentro desse conceito do século XXI, como cidade sustentável? Cidade sustentável, acho que é a cidade que atende às demandas humanas, que ela atende às expectativas do que a gente mora na cidade, a gente vive na cidade, né? Sem degradar completamente o espaço, pensando no futuro, né? A gente fala das futuras gerações, mas a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, a gente mesmo já está sentindo, não são as próximas, não. É tudo que a partir do que a gente está fazendo. Então, eu acho que assim, a gente tem que tratar as cidades como o melhor lugar para a gente morar, para que a gente se sinta bem aqui, para que a gente tenha todas as oportunidades, mas que isso possa ter continuidade ao longo do tempo e não ser apagado, né? Sim. Queria agradecer muito a sua visita. A gente sabe que a gente tem muita coisa para falar sobre esse conceito. E numa outra oportunidade a gente até pode falar do plano diretor, que é uma coisa que as pessoas precisam também compreender a importância, né? Porque a gente ouve muito falar que, isso daí é político. Não, tem nada a ver. Não é, e a gente tem que estar atento mesmo. Estarei aqui, se você me convidar, eu venho sim. Eu agradeço. Tá? E até uma outra oportunidade. Obrigada a todos. Nós tivemos o prazer de receber a arquiteta Luciana Gonçalves, que é a responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um dos maiores problemas e de grande necessidade de solução. Até mais.